Pessoal, tudo bem? Professor Jefferson aqui e hoje eu vim ajudar 1 milhão, 1 zilhão de pessoas, concurseiros e concurseiras que quando vê isso aqui na prova, ó, treme na base, não é verdade? A nossa aula de hoje é porcentagem e juros e no final da aula nós vamos responder algumas questões da banca FAO, ok? Esta banca aqui, ó, a FAO, que é a banca da Unicentro, aqui do estado do Paraná. Ela vem realizando vários concursos municipais aqui no estado do Paraná e fora dele também. Então, se você quer treinar as questões da FAO, no finalzinho dessa aula aqui, nós teremos algumas questões para responder. Eu já vou deixar no card aqui em cima, em algum lugar da tela vai estar pintando aí um card, que eu respondi questões de matemática de uma outra banca, ok? Então, eu vou trazer aqui de vez em quando algumas questões, né, específicas de algumas bancas para que você possa treinar aí para o seu concurso público. Mas deixa de enrolação e vamos então começar a nossa aula de porcentagem e juros. Não esquece, pessoal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, porque se esse vídeo tiver bastante comentário e tiver bastante like, eu vou trazer uma parte 2 com porcentagem e juros um pouquinho mais aprofundados para você poder se preparar ainda mais para o seu concurso público, tá certo? Então vamos lá e vamos começar com a nossa introdução à porcentagem. Então vamos lá. Primeiramente é o seguinte, a porcentagem ela é uma ferramenta fundamental, principalmente dentro da matemática financeira. Porém, fique esperto, ok? Porque a porcentagem ela não vai aparecer apenas na matemática financeira. Porém, o seu grande ápice, podemos dizer, é dentro desta área aí, na área financeira. Tá? Mas é uma ferramenta essencial que nos ajuda a entender proporções e contextos do nosso cotidiano. Seja calculando descontos, seja calculando aumento de juros, fazendo análise estatística, na gestão financeira, como eu mencionei, enfim, a porcentagem é fundamental para a vida em sociedade, ok? Quem nunca foi numa loja aí de roupa, viu aquela calça bonita ou aquele vestido maravilhoso com 15, 20% de desconto e chegou na hora e não sabia calcular, né? Quando acabar essa aula aqui, você vai poder ir lá nessa loja e calcular o valor do desconto, ou até mesmo quando a gente vai no supermercado fazer as compras da semana e as compras do mês, tem lá vários itens com desconto e a gente não consegue calcular. Então, aprender e saber o básico da porcentagem é fundamental. Pois bem, o que de fato é porcentagem? A porcentagem nada mais é do que uma proporção de 100. É uma fração de 100. É algum número que a gente vai chamar de x sobre 100. É isso que é uma porcentagem. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui 25%, significa que eu tenho 25 sobre 100. Quando eu falo 39%, significa que é 39 sobre 100 e assim sucessivamente. Então, guardem bem isso. O que é porcentagem? É uma proporção de 100, é uma fração de 100, é um número sobre 100, ok? Continuando lá, cálculo de porcentagem, né? Então vamos lá. Existem vários métodos para calcular porcentagem. Então o professor Jefferson usa alguns, você pode ver outros professores utilizando outros, você pode ler artigos na internet que mostram outros, enfim. Existem uma gama muito grande de métodos para que se possa calcular a porcentagem. Porém, entender a fórmula básica é crucial para resolver as questões de porcentagem na prática aí do seu concurso público. Como que vamos fazer o cálculo simples, então? Basta eu pegar o valor da porcentagem, olha só, o valor da porcentagem e dividir ele por 100. Então, por exemplo, eu tenho aqui 20%. Se eu dividir 20 por 100, eu vou ter 0,2, ok? Se eu pegar, por exemplo, 28%, basta eu, né, colocar aqui 0,28. Então é muito importante fazer isso. Eu costumo dizer que é pegar a porcentagem e transformar ela em número decimal. Tá?
qualquer porcentagem faço isso. Vamos pegar 6%, Jefferson. Quantos que é 6%? 6% é 0,06. Então, ó, diquinha do professor Jefferson aqui para ficar legal, para ficar maneiro aí o seu estudo. Números, porcentagens, tá? Porcentagens que nós temos de 1% até 9% ficará assim, 0,0 e o número, ok? Se é 1%, se é 2%, se é 3%, vai o número ali. A partir de 10%, né, até 99%, como que nós vamos fazer? 0, e o número. 0,2 para 20%, 0,27 para 27%, 0,58 para 58% e assim sucessivamente. E aí o que eu faço com isso, Jefferson? Transformou em decimal, eu multiplico pelo que se pede. Então, por exemplo, 20% de 150, basta eu fazer o seguinte, 0,2, né, vezes 150. Vamos montar aqui, né? 150 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 2. Aqui dá 3. Coloco mais. E aí é só colocar tudo multiplicado por 0 é 0, né? Então 0, 0, 0. E vamos lá. 0, 0. E aqui é 3. Tem que colocar vírgula, né? Eu tenho um número só depois da vírgula. Então 20% de 150 é R$30. E assim tá feito. Tá? Se fosse 27% de 150, seria 0,27 vezes 50. E eu já teria o resultado. Ok? Mas tem um outro jeito de fazer, pessoal. Tem outro jeito, Jefferson? Sempre tem outro jeito. Sempre tem. Como que funciona? O outro jeito é simplesmente eu fazer o seguinte. Vamos pegar aqui que eu tenho, ó, 20% de 150 de novo, tá? Mas vamos utilizar uma outra técnica. Basta eu fazer o seguinte. 20 vezes 150 dividido por 100. 20 vezes 150 é 3.000. 3.000 dividido por 100, vamos simplificar. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 30 dividido por 1 é igual a 30. Então, 20% de 150 é igual a 30. Jefferson, dá para qualquer outro valor? Dá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos fazer aqui. Quanto que é 30% de... 30% de 200. Vamos pegar 200. Então é só fazer 30 vezes 200 dividido por 100. 30 vezes 200 é 6.000. 6.000 dividido por 100. Vamos simplificar. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Então, 30% de 200 é igual a 60. É só isso. É só isso. 15% de um número. Pega o 15, multiplica pelo número e o resultado você divide por 100 e aí está feita a sua porcentagem. Show de bola, né, pessoal? Fácil, fácil, fácil. Vamos avançar então aqui para juros. Vamos aprender agora então a fazer cálculo de juros. Cálculo de porcentagem já sabe. Cálculo de porcentagem você já sabe, ok? Agora vamos lá trabalhar os juros. O que é juros? Juros nada mais é do que a compensação pelo uso do dinheiro. E ele tem grande impacto nas finanças pessoais e também nas empresariais. Quem aqui nunca fez aquele empréstimo e ficou pagando aqueles juros, ó, absurdo? Ou quem aqui nunca atrasou uma faturinha do cartão de crédito e teve que pagar uns juros lá nas alturas, né? Os juros exorbitantes do cartão de crédito. Porém, quem investe o seu dinheiro tem os juros a seu favor. Porque quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido,
mais você lucra, né? Você investiu seu dinheiro, os juros é seu amigo. Agora os juros é seu amigo. Quando você tem conta, quando você tem dívidas, os juros é seu inimigo. Então os juros é a compensação pelo uso do dinheiro durante um determinado período de tempo. E nós vamos conversar aqui sobre os dois tipos de juros, juros simples e juros compostos. Os juros simples, eles são calculados, pessoal. E aí é muito importante saber quando eu calculo juros simples e quando eu calculo juros composto. O juros simples, ele é calculado apenas sobre o valor inicial. Apenas sobre o valor inicial. Então guarda isso aí na sua cabeça, que ele é apenas sobre o valor inicial, que nós vamos chamar dentro dos juros de capital. De novo, os juros simples são calculados apenas sobre o capital. Isso significa que, ao longo do tempo, o montante de juros não se altera. Fica sempre a mesma porcentagem do capital inicial. Esta forma de cálculo é comum em empréstimos de curto prazo. Então, lembrando que o juros simples, então, ele se aplica apenas sobre o capital inicial. Jefferson, me dê um exemplo. Vamos lá. Vamos pensar que você investiu R$1.000 e você vai ter um retorno de 10%. Ok? Ou melhor, está muito alto esse 10%. Aí vou colocar aqui 2% ao mês. Tá? 2% ao mês. Você investiu seu dinheiro, R$1.000, e a taxa de juros é de 2% ao mês. Significa que passou um mês, você vai receber 2% em cima daqueles R$1.000. No segundo mês, você vai receber novamente 2%. Só que 2% em cima dos R$1.000. Então perceba-se que a aplicação dos juros é apenas sobre o valor inicial. Quando eu falo de juros composto, no segundo mês, esses 2% de aumento, ele vai ser sobre o valor total e não sobre o valor inicial. Jefferson, que valor total? Lembra que no primeiro mês rendeu seu dinheiro 2%? Então, no segundo mês, os 2% eles vão render sobre o valor inicial somados ao que você já ganhou no mês anterior. Por isso que o juros composto para investimento ele é maravilhoso. É o famoso juros sobre juros. Mas no juros simples, nós vamos ter apenas os juros incidindo sobre o valor inicial. Então, todo mês, o que vai ser levado em consideração para calcular os juros não é o valor total que você tem, mas sim o valor que foi investido ou o valor que foi emprestado, ok? Vamos lá para os cálculos, para as fórmulas, que eu sei o que é o que você quer. Fórmula e cálculo, e vamos começar aqui com o cálculo de juros simples. Bom, a fórmula para calcular o juros simples é essa, meus queridos e minhas queridas. Juros simples vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa de juros, né? O C de capital, I de taxa de juros e T é o tempo de investimento, ok? Esta é a fórmula que vocês vão utilizar para fazer questões de juros simples. Põe aí, professor, grandão para a gente ver. Vamos lá. Juros simples é igual ao capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo investido, ok? Esta é a nossa fórmula de juros simples, ok? Vamos lá, vamos aplicar isso no exemplo prático, né? Calcule o juros simples de R$1.000 a uma taxa de juros de 5% ao ano durante 3 anos. Qual que é a fórmula? A fórmula é essa, né? Capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Vamos substituir valores e com isso vamos substituir a caneta também para ficar fácil de vocês observarem. O nosso capital é de R$1.000 vezes a taxa de juros, que é de 5% ao ano. Como eu coloco 5% em número decimal? Eu já expliquei aí atrás. Ó. 5% é 0,05. Vamos arrumar esse 5 aqui que está meio feio, né? 0,5 multiplicado pelo tempo. Qual que é o tempo? 3 anos. Então é só fazer 1.000 vezes 0,05 vezes 3 e o resultado vai ser de R$150. Isso significa que
ao final de 3 anos, eu terei na minha conta R$ 150 a mais, porque foi o que lucrei com os juros, tá? Vamos pensar aqui que fosse R$ 1.000 aplicado durante 5 anos com uma taxa de juros de 8%. Seria a mesma coisa aqui, né? R$ 1.000 aplicados aqui uma taxa de juros de 8%, então vai ser 0,08 vezes 5 anos. E aí eu terei aqui ao término o meu resultado, né? 1.000 vezes 0,08 é igual a 80, vezes 5, nós teremos R$ 400 a mais na nossa conta ao término dos 5 anos, ok? Então, assim que eu faço cálculos de juros simples. A questão da sua prova de concurso vai falar para você se é juros simples ou juros composto. Ou ela pode falar o seguinte, para vocês calcularem os juros utilizando a fórmula. Aí, se a banca... Opa, vamos voltar aqui. Se a banca der esta fórmula aqui para vocês, significa que é uma questão de juros simples. Então, ou a banca fala para vocês que a questão é de juros simples, ou ela mostra a fórmula para vocês, e aí vocês têm que fazer a identificação se é uma questão de juros simples ou uma questão de juros composto. Ok? Vamos lá para o cálculo de juros composto, né? Como nós já mencionamos anteriormente, o cálculo de juros composto ele é vital para investimentos e financiamento, ok? A famosa juros sobre juros que eu já mencionei. Jefferson, qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte, a fórmula de juros composto. M igual C vezes 1 mais I elevado a T. Jefferson, traduz para nós aí numa linguagem melhor. Claro, vamos lá, ó. M é o montante final. Vai ser igual ao C, que você já sabe o que é o C, que é o capital inicial. Tá? Não é a banda capital inicial, não, ok? É o dinheiro inicial que você colocou lá. Vezes I, que é... Opa, perdão. Agora é juros compostos, não é juros simples. Né? Vezes 1. O 1 é da fórmula, tá, pessoal? Mais I, que é a taxa de juros, elevado a T, que é o tempo. Então, se a questão falar para vocês que o cálculo é de juros composto, usarão essa fórmula, ou se a banca só falar para vocês, ó, calcula os juros aí para nós, utilizando a fórmula e eles aplicam esta fórmula, significa que é um cálculo de juros composto, ok? Então vamos lá para o exemplo prático. Nós temos aqui no montante R$ 1.000 que foi investido a uma taxa de juros de 5% ao ano durante 3 anos, ok? E aí nós temos aqui um cálculo de juros composto. Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é o espaço que está melhor aqui. A gente pode usar esse aqui de cima mesmo. Então a fórmula é M igual C vezes 1 mais a taxa de juros elevado a T. Substituindo valores, vamos também substituir a caneta para ficar mais fácil. M vai ser igual ao capital, que é 1.000, multiplicado por 1 mais 0,05 elevado a 3, que é o tempo que ficou aplicado aqui o dinheiro. Agora vamos resolver aqui, né? Primeiro, o que eu começo resolvendo, Jefferson? Lembra que dentro da matemática nós temos ordens de prioridade e quando nós temos números dentro de parênteses, é ali que nós temos que começar, ok? Então nós temos que 0,05 mais 1 é igual a 1,05, ok? Então vamos colocar aqui, montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,05 elevado à terceira, ok? O que é isso elevado à terceira, Jefferson? Significa que é 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Significa que é 1,05 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, né? Porque está elevado ao cubo. 1,05 elevado ao cubo é igual a 1,
157.625 multiplicado pelo nosso capital inicial. Tá? Então vai ser 1.000 vezes 1,157625 e o resultado é 1.157,63. Bom, agora nós vamos resolver alguns outros exercícios práticos para fixar bem essa parte aí de porcentagem, ok? Você pausa, resolva, né? E depois coloca aí nos comentários o resultado para ver se você acertou ou não, né? Ou anota no papelzinho e depois confere aí com o professor se você acertou ou não. Vamos calcular 15% de 200. Qual que foi o jeito que eu falei para vocês? 2 jeitos, né? Vamos transformar 15% em número decimal, 0,15, né? Vezes 200. Ou eu posso fazer o quê? 15 vezes 200 dividido por 100. Né? Também dá para fazer dessas duas formas, aquela que você achar mais prática ou a melhor para você. Então, 15 vezes 200 é igual a 3.000. Né? Dividido por 100. Corto os zeros aqui para simplificar. Fica como resultado R$30. Ok? Perfeito. Vamos lá resolver a próxima. De novo, pausa, resolve e depois volta aí. Calcule o juros simples de R$500 a uma taxa de 4% ao ano durante 2 anos. Juros simples, né? A questão já está falando para nós. Então vamos lá. O juros simples é igual a C multiplicado por I multiplicado pelo tempo. Juros é igual. Qual que é o nosso capital? É 500 multiplicado pela taxa de juros, que é 4%, multiplicado pelo tempo, que é 2 anos. E aí basta nós realizarmos, então, a multiplicação. 500 vezes 0,04 é igual a 20. 20 vezes 2 é igual a 40. Então, temos aqui R$40. Tranquilo, fácil, né? Vamos agora para os juros compostos. Calcule o montante final. Tá? Outra coisa, pessoal, às vezes a prova pode trazer para vocês o seguinte, montante final. Tá? A palavra, né, o termo montante final, ela significa juros compostos. Tá? Então, são indícios que você pode ter para saber o que a questão quer, se ela quer um juros simples ou um juros compostos, ok? Então, vamos lá. Juros compostos, né? Aqui, montante, né? Então, o montante vai ser igual o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo de aplicação. Substituindo valores, nós temos 1.200 vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,06, né? Eu tenho que transformar 6% em decimal, elevado a 4. Olha só que maravilha, hein? 1.200 vezes 1 mais 0,06 é igual a 1,06 elevado à quarta potência, ok? Então, 1,06 elevado à quarta potência dá este palavrão aqui, ok? Eu vou continuar embaixo aqui para facilitar, né? Para não ficar apertado. É só agora a gente multiplicar o resultado aqui pelo nosso capital, que é 1.200. E a multiplicação será R$1.514,97. Ok? Então é este valor que eu terei no final de 4 anos na modalidade de juros compostos, tá? Agora eu trouxe para vocês aqui questões da FAO Unicentro, tá? Acho que são 4 questõezinhas aqui para a gente trabalhar com a banca FAO Unicentro, questões aí do ano de 2025 e acho que 2024 também, tá bom? Então vamos começar. Ano de 2025, banca Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, famosa FAO Unicentro, prova aplicado lá na prefeitura de Toledo para o cargo de auxiliar, né, de operação e manutenção. Prova deste ano aqui, ó, questão quentinha. Em uma unidade de atendimento de saúde,
é esperado um aumento de 15% no total de atendimento no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. Se em 2024 a quantidade de atendimentos, então em 2024 a quantidade de atendimentos foi de 6.820 pacientes, para 2025 são esperadas quantas consultas, quantos atendimentos? Pausa aí, resolve e depois volta aqui para conferir o gabarito do professor, tá certo? Bom, então vamos lá, o gabarito, espero que você tenha feito. Como que eu faço aqui? Vamos lembrar aqui do cálculo de porcentagem tranquilamente, simples. Qual que é? Lembra que eu falei para vocês para a gente pegar a porcentagem e multiplicar pelo valor e depois dividir por 100. É isso que nós vamos fazer aqui. Então nós vamos pegar 15 vezes 6.820 e dividir por 100. Se eu pegar 6.820 e multiplicar por 15, eu vou ter 102.300. Então vai ser 102.300 dividido por 100, ok? Dividido por 100. Quando eu pego esse valor e faço a divisão por 100, eu vou ter o valor de 1.023. 1.023. Isso significa que no primeiro semestre de 2025, eu tive 1.023 consultas a mais do que no ano passado. Se eu tenho 1.023 consultas a mais do que no ano passado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1.023 e somar as consultas do ano passado. 6.820. Ok? Para eu saber, então, qual é a minha quantidade total de consultas nesse primeiro semestre. 1.023 mais 6.820 é igual a 7.843. Alternativa A de Amora. Tá certo? Vamos para a questão número 2. De novo, pausa, resolve e depois volta. Questão 2025, também lá da Prefeitura de Toledo, para o cargo de cuidador social. Vamos lá. Um apartamento tem o seu valor à vista, negociado em R$320 mil. Ou, como segunda opção, o comprador pode dar 20% de entrada, referente ao valor à vista, e mais 60 parcelas mensais de R$ 5.900. Se ele foi negociado na opção com entrada e parcelamento, o valor total em reais que o comprador vai pagar é igual a... Então vamos lá. Então eu tenho um apartamento no valor de R$320 mil. E como que vai se dar o pagamento? O comprador vai dar 20% do valor de entrada, né? 20% de entrada referente ao valor à vista, e o restante será pago por meio de parcelas de R$ 5.900 durante 60 meses. Quero saber qual que vai ser o valor final desse apartamento. Como que a gente faz? 320 mil vezes 20 dividido por 100. Por que isso? Porque eu preciso saber qual que foi o valor de entrada. Então lembra que é só eu pegar o valor da porcentagem, multiplicar pelo valor principal e dividir por 100. Então nós temos que 320 mil vezes 20 é igual a 6.400.000. Dividido por 100 é igual a R$ 64 mil. Então esse valor é à vista, foi o que o cara pagou à vista. Então, nós já sabemos que 20% de 320 mil é 64 mil reais. O que a questão fala para nós? Ela não quer saber o valor da entrada, ela quer saber quanto o cara pagou de fato. 60 vezes de 5.900. Então vai ser
5.900 vezes 60, porque eu preciso saber quanto que ele pagou por mês. Então, 60 vezes 5.900 reais é igual a 354 mil. Então, 354 mil reais. Basta agora eu fazer 64 mil reais mais 354 mil reais para saber o valor total que ele pagou. Então, mais 64 mil reais é igual a 418 mil reais que ele pagou no total pelo apartamento. A alternativa B de bola. Vamos lá para a próxima. Pausa, resolve e volta aí. Questão 2025 também da FAO, Prefeitura de Toledo, para o cargo de cuidador social. Em dezembro de 2023, o valor médio da cesta básica no Brasil era de R$ 760,50. Já em dezembro de 2024, o valor passou para R$ 806,80. E a questão quer saber o seguinte: o valor do aumento percentual de um ano para o outro é de aproximadamente o quê? Regrinha de 3, gente. Aqui, ó. Mamão com açúcar, regrinha de 3. Então vamos lá. Primeiro, R$ 760,50 equivale a 100%. Ok? Equivale a 100%. R$ 806,80 equivale a X, porque é o que eu estou querendo saber. Concorda comigo que se o valor da cesta básica subiu, esse valor também ele vai subir? Então eu tenho valores proporcionais, grandezas proporcionais. Quando eu tenho grandezas proporcionais, a multiplicação é cruzada, né? Vamos trocar a cor de caneta aqui para facilitar. Então vai ficar R$ 806,80 vezes 100, que vai ser igual a R$ 760,50 vezes X. R$ 806,80 vezes 100 é igual a 80.680, que vai ser igual a 760,50x. Ok? Aqui. Tá multiplicando, né? Ele vai passar dividindo, mas eu gosto de fazer o seguinte. Aqui, ó. Se ele está multiplicando aqui, né, R$ 760,50 x, ele está multiplicando, né, porque está com x, ele está multiplicando. Então, eu divido as duas partes do problema por 750, porque ele está multiplicando aqui, então ele vai ter que passar dividindo. Então, para garantir a igualdade, eu divido as duas partes por ele mesmo. Então, ó, R$ 760,50 dividido por R$ 760,50 é igual a... Vamos continuar aqui. É igual a X. Né? Porque só sobrou o X. 80.680 dividido por 760,50 vai dar 106,08. 6,08. O que eu faço agora, Jefferson? Eu pego agora 100%, né, porque é o que eu tenho, e vou subtrair 106,08. Resultado é de alternativa D, R$ 6. O resultado é alternativa D, 6,08, né? Que foi o aumento que eu tive aqui. Ele está perguntando o aumento aproximado, então alternativa D de dado, ok? Vamos agora para a última questão. Questão 2024 da banca FAO Unicentro, Prefeitura de Janiópolis, para o cargo de enfermeiro. Ao longo do mês de janeiro, a Arlete realizou um regime visando perder peso. Antes do regime, ela pesava 82 quilos e no dia 1º de fevereiro resolveu subir na balança. E agora a Arlete, parabéns Arlete, está com 75,85 quilos,
O professor também precisa aqui fazer um regiminho, eu acho, hein? Com base nessas informações, qual foi a redução de peso percentual que a Arlete teve? Regrinha de 3, meus queridos e minhas queridas. 82 equivale a 100%. 75,85 quilos equivale a X. Show de bola? O que nós realizamos aqui, então, agora? É o seguinte. Então, vamos aqui agora, então, multiplicar cruzado, né? Então, ó, vai ficar 75,85 vezes 100. Tá? Não vou colocar aqui embaixo como eu fiz no outro. Já vamos tentar agilizar o procedimento aqui, né? Então, 75,85 vezes 100, nós estamos falando do valor de 7.585. Então, 7.585 igual 82 vezes x, 82x. O 82 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Para garantir igualdade, só a gente dividir os dois lados por 82. 82 dividido por 82 dá 1. 1x é igual a x. 7.585 dividido por 82 é igual a 92,5. Tá? Então, esse é o percentual. Então, 75,85 equivale a 92,5. O que eu faço agora? Eu pego 100%, que era o peso da Arlete, menos 92,5%. Ok? Que daí nós vamos ter o resultado. 100% menos 92,5 é igual a 7,5 kg. Ok? É igual a 7,5. O percentual de peso perdido pela Arlete é de 7,5 kg. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Foi feito com muito carinho para vocês. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir. Se tiver bastante, eu volto aqui para responder mais questões e até mesmo aprofundar nesses assuntos, tá bom? Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e não esqueça também de curtir e de se inscrever no canal, tá certo? Até mais, abraço pessoal e bons estudos, viu?